Bem-vindos! Iniciamos hoje mais uma ação de formação, agora com foco na recuperação das aprendizagens de nossos alunos. Para darmos início a este trabalho, iremos trabalhar a partir de sequências didáticas de língua portuguesa e matemática, e o foco estará nas habilidades essenciais que precisam ser recuperadas. O material de apoio que será trabalhado nas escolas e também nas formações estará com foco no PNLD, no Ler, Escrever e EMAI para os anos iniciais e no São Paulo Faz Escola para os alunos dos anos finais e do ensino médio. Haverá também um material adicional para apoio ao trabalho com a recuperação. É o material do Aprender Sempre, volume 3. Os formadores para esta ação de recuperação serão o professor coordenador do núcleo pedagógico, o professor coordenador de cada escola e os professores facilitadores. A participação dos professores facilitadores será opcional. Ele poderá participar das ações centrais, dos órgãos centrais e também das diretorias de ensino. E o seu papel será de apoiar o professor coordenador no momento das ATPCs, que ocorrerão em cada escola. Como é opcional, algumas escolas poderão não contar com o professor facilitador. Caberá à equipe gestora, neste caso, assumir o trabalho de formação que será realizado nas ATPCs de cada unidade escolar. Agradecemos a todos desde já. E a equipe da diretoria de ensino responsável pelo acompanhamento das ações de recuperação no âmbito das unidades escolares se coloca à disposição para o que for necessário. Olá, professores coordenadores, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Fátima, diretora do Núcleo Pedagógico de Mauá, e venho dar uma palavrinha aqui sobre a importância do programa de recuperação e aprofundamento que foi apresentado para toda a rede no dia 21/8. Lembramos que no dia 31 também houve um trabalho de formação, onde já foi tratada da pauta formativa, que será trabalhada em todas as escolas e que tem como apoiador o professor facilitador. Vamos lembrar que a responsabilidade da ATPC nas escolas, ela continua sendo do professor coordenador. Neste momento, o professor facilitador e a equipe de anos iniciais, ela apoia esse trabalho do professor coordenador das escolas. Vamos lembrar que nós temos aí para trabalhar uma pauta formativa comentada que precisa necessariamente ser muito bem estudada e compartilhada ali, dividir as tarefas com esse professor facilitador. Okay? Eu espero que a gente estude muito bem o programa de recuperação, que estude muito bem essa pauta, porque se faz necessário, para que o trabalho de formação aconteça de fato e atinja o público-alvo mais importante, que são os nossos alunos. Bom trabalho a todos e até a próxima. Boa tarde, professores coordenadores e professores facilitadores. Eu sou a PCNP Elaine Joia. Após a fala da equipe da Diretoria de Ensino de Mauá, daremos início à nossa primeira formação de setembro, com foco no programa de recuperação e aprofundamento de língua portuguesa dos anos iniciais. Sejam todos bem-vindos. Neste primeiro momento, faremos uma retomada dos principais pontos relacionados tanto à organização quanto à implementação do plano de recuperação e aprofundamento. Vale ressaltar que ele foi apresentado no dia 21 de agosto. Este processo ele tem foco nas habilidades essenciais de todos os componentes curriculares,
para que possa garantir a aprendizagem de todos os estudantes para avançar nesse percurso da aprendizagem. Isso tudo foi pensado em ciclo contínuo, prevendo esse trabalho em 2020 e 2021, para que possamos realizar esta recuperação ao longo deste período e sanar as dificuldades que tenham sido agravadas durante a pandemia e que precisam ser solucionados. Este processo partiu de uma política construída a partir da recuperação e aprofundamento em 2019 e da escuta de supervisores, PCNPs e mapeamento das práticas de escuta junto à rede no início de 2020 para alinhar todo esse processo. No plano de retomada, este programa de recuperação e aprofundamento traz como premissa essas vertentes. O currículo, que ele está focado nas habilidades essenciais, avaliação diagnóstica e formativa como as avaliações de aprendizagem no processo, o acompanhamento para não deixar nenhum aluno para trás, recursos didáticos que teremos materiais tanto impressos como digitais, que é um avanço para a rede, para apoiar esse projeto, ainda mais nesse momento com o trabalho do ensino remoto e ensino híbrido. Formação focada também no uso de materiais e avaliações para que o professor consiga acompanhar todo esse processo. E, por fim, a questão da tecnologia, através do Centro de Mídias, apoiando a aprendizagem de todo esse projeto. Como já foi passado neste projeto, contaremos com os professores facilitadores. Então, o que são esses professores facilitadores? Os professores facilitadores de língua portuguesa e matemática, eles contribuirão para aprofundar as formações nas especificidades dos processos de ensino e aprendizagem em cada componente. No caso do ciclo 2, o PC muitas vezes é de outra área, e esse professor, ele será da área específica, ou de língua portuguesa, ou de matemática, para poder apoiá-lo nessas formações, como neste exemplo. Como fazer com que os professores de matemática ensinem de forma mais efetiva como seus estudantes podem aprender a resolver problemas envolvendo frações? Esse professor, ele irá ajudar no horário da TPC, irá apoiar esse trabalho. Esta ideia converge com a importância das formações fortalecerem o conhecimento pedagógico do conteúdo específico, para que ela seja mais eficaz. Isso também deve acontecer no ciclo 1, mesmo que sejamos polivalentes, para fortalecer a questão pedagógica. A ideia é apoiar os PCs no desenvolvimento das TPCs com colega do mesmo componente curricular, com foco nas especificidades do ensino e da aprendizagem do componente. O professor, ele vai apoiar esta formação. Ele vai participar opcionalmente das formações oferecidas pela ADE, órgão central, antes de realizar a TPCs, para apoiar o trabalho que será realizado com seus pares. Ele vai colaborar também com o PC ou PCNP no ajuste das pautas formativas da TPC, de acordo com a realidade de cada escola. Então, resumidamente, o perfil dos professores facilitadores é que eles tenham conhecimento técnico, no sentido de conhecerem o currículo e o componente curricular. No caso do ciclo 1, ele tem que ser polivalente. Algumas competências socioemocionais, como ter um bom relacionamento com seus pares, capacidade de liderança e trabalhar com PC e PCNP. Ele também tem que ser reconhecido por práticas pedagógicas exitosas. Cabe ao diretor, junto com a equipe gestora, levantar com a unidade escolar o professor que neste momento gostaria de auxiliar a sua escola. Esclarecendo algumas atribuições. Cabe ao professor coordenador participar das formações oferecidas pela EFAP, pelo Centro de Mídia nas datas agendadas, tanto de língua portuguesa quanto matemática. Participar das formações pela diretoria nas datas agendadas. Estudar as pautas estabelecidas pela SEDUC, ajustar de acordo com a realidade da escola e organizar a reunião com a ferramenta que já está utilizando, também é de sua responsabilidade. Realizar o acompanhamento com foco formativo em sala de aula para ver como estão sendo desenvolvidas as sequências didáticas. Ao professor facilitador, ele tem que participar das formações da EFAP, pelo Centro de Mídias, participar da formação pela diretoria ou assistir a sua gravação. É ele que vai colaborar. Ele vai ser ativo durante a formação,
dando exemplos de como facilitar a aplicação das atividades e metodologia dos professores, ou seja, isso estará acontecendo lá no momento da TPC. A partir dos seus conhecimentos e experiências, ele vai potencializar as práticas das sequências didáticas. Caso a escola não consiga esse professor, caberá ao coordenador realizar todas essas atribuições. Então, a partir da distância, nunca estivemos tão perto e atuantes. Vamos trabalhar alinhados com o MMR, com um trabalho articulado entre supervisor e PCNP. Estamos com observação em sala de aula, com foco formativo, e ênfase também nas escolas estratégicas, que são aquelas que apresentam o maior número de alunos abaixo do básico. Quando se coloca a observação em sala de aula, essa parceria terá que ser sólida entre PC e professor, garantindo o papel formativo. Temos a periodicidade de priorizar a qualidade sobre a quantidade. Tudo o que estava previsto para esse ano seria impossível, por isso temos que priorizar as habilidades essenciais neste momento. Temos um protocolo para observações objetivas isentas, a qualificação da devolutiva do PC para os professores. Então, todos irão passar por uma formação com ênfase no apoio pedagógico para estarmos alinhados com a devolutiva. Neste programa de recuperação e aprofundamento, deverá haver um apoio adicional às escolas estratégicas, com PCNP para formação e acompanhamento. Iremos contar com o apoio dos dirigentes para acompanhar e ajudar a resolver os problemas. Apoio dos supervisores, que eles estarão mais próximos às escolas, e ações para a melhoria do clima escolar para criar um ambiente favorável à aprendizagem. Agora, iremos falar um pouco do cronograma de ATPC dos anos iniciais, de acordo com o informativo da EFAP, número 27, de 4 de setembro de 2020. A semana A já passou, que foi referente ao dia 31 de agosto. Vocês desenvolveram 2 pautas da escola, que foram definidas por vocês, e no EMAI também para os professores que tinham essa carga suplementar. Nessa semana, nós temos uma observação aqui embaixo, que é a semana do feriado do dia 7 de setembro. As pautas, tanto do ATPC quanto do EMAI, também ficarão a cargo da unidade escolar. Na semana B, que é a partir da segunda-feira do dia 14 de setembro, que é a semana que vem, nós iremos desenvolver 2 pautas de ATPC de recuperação e aprofundamento de língua portuguesa, sendo um ATPC de 50 minutos com transmissão pelo Centro de Mídias e um ATPC no segundo momento de 50 minutos com desdobramento da pauta de recuperação e aprofundamento da escola, conduzida por você, professor coordenador, podendo contar com vocês, professores facilitadores, e no caso das escolas estratégicas, contando conosco os PCNPs. Nessa semana, o EMAI ficará a cargo da EFAP, e eles vão desenvolver a pauta no dia 14 de setembro. Na semana C, que é a partir do dia 21 de setembro, teremos também 2 pautas de ATPC, só que agora é de recuperação e aprofundamento de matemática, os primeiros 50 minutos com transmissão pelo Centro de Mídias e o desdobramento da segunda pauta de 50 minutos, conduzida por vocês, contando com professores coordenadores, contando com os professores facilitadores e com os PCNPs nas escolas estratégicas. O EMAI, nessa semana, ficará a cargo da diretoria de ensino, no qual vamos estar disponibilizando para vocês posteriormente a data e o horário. Agora daremos um detalhamento de como será a semana B a partir do dia 14 do 9. Nós teremos o EMAI, que será realizado pela EFAP, na segunda-feira, no dia 14, das 10 às 11h40, e teremos reprise das 16 às 17h40. Teremos também o desenvolvimento no primeiro momento das 11h40 às 12 e na reprise das 17h40 às 18, ocorrerá a transmissão do componente curricular de língua portuguesa da etapa dos anos iniciais. O professor deverá escolher o canal que corresponde ao seu ano do 1º ao 5º ano.
No segundo momento, que será do meio-dia ao meio-dia e 30, com a reprise das 18 às 18h30, haverá detalhamento da sequência do ano, com vídeo disparadores no mesmo canal que o professor ingressou. Caso o professor atue em mais de uma sala, ele, junto com o professor coordenador, irá escolher o conteúdo que é mais desafiador e onde os alunos estão tendo mais dificuldade. O mesmo ocorrerá com você, coordenador, que terá que levar tudo isso em consideração para escolher uma sala para ingressar. No terceiro momento, o coordenador dará continuidade a esta reunião de ATPC de acordo com a formação que recebemos no dia 1º de setembro, junto com o professor facilitador como apoio e as escolas estratégicas também contando com o apoio do PCNP. Temos uma observação, que os horários da pauta da escola e da DE são sugestões para que possam se adequar às transmissões realizadas no centro de mídias, mas poderão ocorrer em outros momentos, porém seria muito importante que elas ocorressem logo em seguida. Já na semana C, a partir do dia 21 de setembro, o EMAI ficará a cargo da diretoria de ensino. Iremos agendar uma data e enviar para vocês. Nesse momento, nós teremos a pauta de matemática de recuperação e aprofundamento, nos mesmos horários, no primeiro momento das 11h40 ao meio-dia, com reprise das 17h40 às 18h, que o professor vai ingressar num canal e ele vai continuar nesse mesmo canal para a segunda transmissão, que será do meio-dia ao meio-dia e 30, ou com a reprise das 18h às 18h30. E no terceiro momento, você, coordenador, vai dar continuidade a essa pauta, que é referente ao dia 8 de setembro, na pauta de matemática, e contando com o apoio do professor facilitador ou do PCNP, no caso das escolas estratégicas. Temos as datas das primeiras formações de formadores que seguirão a tabela abaixo. Já tivemos a formação na terça-feira, às 13h30, do dia 1º de setembro, e iremos realizar o desdobramento dessa pauta na escola na segunda-feira, dia 14 de setembro, que é a semana B, da sequência didática 1 de língua portuguesa. Temos a sequência didática 1 de matemática, que nós já recebemos a formação no dia 8 de setembro, e vamos fazer o desdobramento da mesma no dia 21 de setembro, que é referente à semana C. Temos agendados ainda a sequência didática 2 de língua portuguesa, que será realizada dia 29 de setembro, e teremos que replicá-la no dia 5 de outubro. E a sequência 2 de matemática, que está agendada a formação para o dia 6 de outubro, e vamos replicá-la no dia 19 de outubro. Aqui talvez fique mais claro, no dia 14 de setembro, nós iremos entrar no centro de mídia das 11h40 às 12h30, de acordo com o canal de cada ano. Das 17h40 às 18h30, teremos a reprise. O componente curricular será de língua portuguesa e não podemos esquecer que cada ano tem um canal específico, que ficaremos 50 minutos antes de entrarmos no ATPC da escola. E por fim, chegamos no dia 21 de setembro, que seguirá o mesmo movimento. Nós teremos no primeiro horário, das 11h40 às 12h30, o ATPC voltado para a formação de recuperação e aprofundamento, onde o professor deverá já ingressar no ano em que está e fará o primeiro 50 minutos. A reprise será das 17h40 às 18h30 e nesse dia o componente curricular trabalhado será o de matemática. Somente depois desse primeiro horário, eles terão o ATPC com vocês. Esperamos ter esclarecido algumas dúvidas sobre o programa. No final, solicitamos que preencha o formulário de avaliação que estará no link abaixo da descrição do vídeo. Será apenas um formulário por escola. Nosso objetivo é qualificar o trabalho e também compreender a abrangência do mesmo frente às equipes escolares. Agora, Elaine Sanches dará continuidade da formação de língua portuguesa, que precisa ser replicada nas escolas no dia 14 de setembro.
Boa tarde, professores coordenadores e professores facilitadores. Sou a PCNP Elaine Sanches. Sejam todos muito bem-vindos. Após a contextualização da Elaine Joia, vamos iniciar retomando o link de acesso às sequências didáticas do Aprender Sempre, volume 3. Nesse momento, vamos tratar dos aspectos relacionados à sequência didática 1 de língua portuguesa, que deverão ser desenvolvidos no dia 14 de setembro, na escola, nos 50 minutos de ATPC. Nós, PCNPs, coordenadores e professores facilitadores, já tivemos essa formação no dia 1 de setembro. Agora, nosso objetivo é retomar para facilitar o processo formativo na escola com seus professores. Hoje, nosso tempo vai ultrapassar os 50 minutos, pois precisamos nos aprofundar nos nossos conhecimentos. Nas escolas, vocês precisarão ajustar esse tempo para 50 minutos. O aspecto escolhido para o estudo da sequência 1, que atravessa todos os anos, do 1º ao 5º, é as diferentes relações entre oralidade e escrita no processo de ensino da aprendizagem de língua portuguesa. Vamos lá? Pauta de hoje: retomada dos objetivos da transmissão de etapa, retomada dos objetivos da transmissão de ano, apresentação, realização e encaminhamentos das atividades do material Aprender Sempre, volume 3, 2020, encaminhamentos para desdobramentos para as aulas, proposição das atividades complementares e sugestão de avaliação do ATPC. Bem, aqui temos a estrutura da formação do dia 14 de setembro. A formação será dividida em 3 momentos. No primeiro momento, que terá duração de 20 minutos, vocês assistirão, junto com os professores, às transmissões dos especialistas, que vão tratar de aspectos relacionados à sequência didática, considerando o segmento todo dos anos iniciais, portanto, relacionando do 1º ao 5º ano. No segundo momento, que terá a duração de 30 minutos, os especialistas irão tratar dos mesmos aspectos relacionados às sequências didáticas, porém, focando em cada ano. Então, haverá a sala do 1º ano, do 2º ano, do 3º, do 4º e do 5º. Desta forma, haverão 5 transmissões simultâneas, onde cada professor deverá assistir o seu ano. E como fica aqui neste momento o PC e o professor facilitador, nós sugerimos que entrem na sala de acordo com a necessidade da sua escola. Suponhamos que na sua escola o sistema de escrita é um aspecto que chama atenção, está mais fragilizado. Então, muito provavelmente, você entrará no 1º ou no 2º. Se for o 3º, se for o 5º, que é o final do segmento, então não existe uma sala específica para vocês, PCs e professores facilitadores. Cada escola irá ajustar de acordo com a necessidade própria. É interessante que o PC entre em uma e o professor facilitador entre em outra. Sendo assim, somamos 50 minutos de formação. O último momento, que é a partir da pauta da escola, serão os últimos 50 minutos de ATPC. E aqui gostaríamos de abrir um parênteses. Nós, PCNPs, também estaremos presentes nas formações de algumas escolas, juntamente com os PCs, professores facilitadores e todos os professores. Para quê? Para retomar tudo que já foi visto nas etapas anteriores e para ir, a partir desta reflexão com o grupo de professores, amarrando e ampliando as discussões com foco dentro da sala de aula, nas práticas dentro das salas de aula. Também orientamos que, independente da ferramenta tecnológica que vocês irão utilizar no dia da formação, seja ela Teams, Meet, Zoom ou outra de sua escolha, não se esqueçam de gravar a formação para disponibilizar em outros momentos, caso seja necessário. E agora, qual é o objetivo da transmissão da etapa? Em linhas gerais, o foco dos especialistas ficará por conta da exploração dos gêneros de tradição oral, como as parlendas,
as quadrinhas, trava-línguas e cantigas. Depois eles vão passar para outros gêneros orais que circulam em diferentes campos, como o campo da vida pública, que são as notícias, e o campo artístico literário, que são as piadas. E aí eles vão pensar em como todos esses gêneros podem promover e apoiar as aprendizagens para o sistema de escrita e para a linguagem escrita. E aí, quando a gente pensa no primeiro e no segundo ano, a gente já sabe que esses gêneros de tradição oral, eles são explorados com regularidade. A gente vê isso nos nossos materiais há muito tempo já. E isso tem razão, tem uma intencionalidade. Por quê? Esses textos, como as cantigas, parlendas, trava-línguas, quadrinhas, eles vêm carregados de um extrato sonoro da língua, né? Eles são ricos em rimas. Por conta disso, eles são de fácil memorização. Então, as crianças, de uma forma lúdica, e elas trazem isso já lá da educação infantil, o que vai tornar essa aprendizagem significativa, né? Eles têm essa facilidade de memorizar, então eles vão brincar com as pautas sonoras e gráficas. Por isso que esses gêneros são tão importantes nessa fase da alfabetização. E aí, quando esses mesmos alunos chegam ao terceiro ano, eles vão se deparar com outro tipo de exigência, né? Eles já estão lendo e escrevendo e agora eles vão ter o desafio da ortografia. E mais uma vez, esses gêneros de tradição oral, eles vêm apoiar esse trabalho. No caso aqui da sequência didática, a gente tem o trava-línguas. E a partir de uma análise criteriosa, né, feita com uma boa intervenção do professor, os alunos vão poder refletir sobre as regularidades do sistema. E quando a gente fala lá dos gêneros escritos que permitem um compartilhamento de apreciações críticas, como é o caso dos gêneros do campo da vida pública, as notícias, as reportagens, os artigos de opinião, onde os alunos são convidados a relatar, a comentar criticamente uma notícia que leu, eles vão exercitar um gênero oral mais complexo. E para isso eles vão precisar de uma leitura com muita compreensão para poder fazer esse comentário criticamente de forma assertiva, para representar ali a opinião que ele deseja. Então, mais uma vez, esse gênero ele aparece como apoio para o ensino desta habilidade. E, por fim, o trabalho com a escrita de um texto que circula tradicionalmente na mídia oral, que é o caso das piadas, onde os alunos vão ter o desafio de transformar essa piada numa linguagem escrita, mas não é simplesmente transcrever a transcrição da fala. Eles vão ter que se envolver com outras questões relacionadas à pontuação, à marcação do discurso direto e indireto, como é que ele vai colocar na linguagem escrita essa questão do humor, da entonação da voz tão presente na piada. Então, em linhas gerais, nessa transmissão de etapa, é disso que eles vão falar, tá certo? Já em relação aos objetivos do segundo momento, que é a transmissão de ano, que vai durar 30 minutos, a mesma lógica que permeou a transmissão de etapa, só que de forma ampla, agora continua na transmissão do ano, só que de forma mais focada para cada ano. Então, para o primeiro ano, a discussão será por conta da potência que a memorização de gêneros de tradição oral ajuda para o ajuste nas pautas sonoras e gráficas. Já é um trabalho bastante conhecido por todos nós, né? Um trabalho com as parlendas, adivinhas e tudo mais. Para o segundo ano, a discussão fica por conta de situações de ditado coletivo ao professor e o quanto isso potencializa o ajuste do falado ao escrito.
Para o terceiro ano, a discussão correrá por conta da ortografia. Compreender que a ortografia neutraliza as variações linguísticas, sendo, pois, essencial a compreensão pelo estudante das relações entre a oralidade e a escrita. O que significa dizer isso, né? Que eu não posso usar qualquer letra e qualquer dígrafo para a escrita de uma palavra. A ortografia existe para isso, para universalizar, então, digamos assim. E a gente sabe que o Brasil é um país grande e que existem diferentes formas de linguagem dependendo do local. E a ortografia ela vem exatamente para neutralizar essas variações linguísticas. Já para o quarto ano, a análise fica por conta das rodas de conversa e o que elas potencializam, tanto a compreensão de notícia, quanto a produção de comentários apreciativos, mesmo que orais, sobre essas notícias, né? Então, para que o aluno faça um comentário apreciativo, mesmo que oral, é necessário que ele compreenda muito bem para que ele argumente, para que ele tenha uma fala assertiva. Para o quinto ano, a compreensão que a leitura e o registro escrito de piadas, que é um gênero de circulação praticamente predominantemente oral, potencializa aprendizagens relacionadas aos conhecimentos linguísticos, como a pontuação e os tipos de discurso. Então, como que eu transformo essas questões que aparecem nas piadas, como o humor, né? Como eu transformo isso numa linguagem escrita? Então, essa é a discussão para o quinto ano, tá certo? E agora, os objetivos para a pauta da escola, que vocês vão realizar naqueles 50 minutos com seus professores. Analisar as diferentes possibilidades de relações entre a oralidade e a escrita, que se estabelecem na sequência didática 1 dos anos iniciais. Então, para o primeiro e segundo anos, da pauta sonora para a pauta gráfica. Para o terceiro ano, a ortografia, e para os quartos e quintos, as versões escritas de textos orais e produções de gêneros, cuja circulação é predominantemente oral. Então, a discussão de vocês, a reflexão, ela vai verter sobre essas relações entre a oralidade e a escrita nas atividades das sequências, estabelecidas a partir de conexões entre essas atividades e o conteúdo que vocês assistiram nas transmissões anteriores, que foram da etapa e do ano. Então, essas transmissões que vão apoiar essas análises e essas relações entre a escrita e a oralidade das sequências didáticas. Ainda, vocês devem estar lembrados que na formação do dia 1º de setembro, nós fomos convidados pela formadora para pensar no que era oralidade e escrita e nas suas relações. Desta forma, nós não realizaremos essa reflexão novamente, não faz sentido. Porém, é necessário que vocês realizem essa discussão e essa reflexão com o grupo de professores de vocês. Então, no próximo slide, seguem as perguntas que vocês poderão disponibilizar de 2 a 3 minutos para que os professores respondam. Lembrando que a interação será realizada a partir da ferramenta que vocês escolherem para a formação de vocês, né? Muito provavelmente vai ser o Teams, o Meet, o Zoom ou uma outra ferramenta da escolha de cada escola. Depois desse momento, vocês farão a socialização dessas respostas, dessa interação, como segue aqui nos slides também. Vamos ver? Aqui estão as perguntas. Registre quais são os aspectos que lhe ocorrem quando você pensa em relações entre oralidade e escrita. Então, quando você pensa em oralidade, o que é oralidade? O que é escrita? Vamos pensar sobre alguns deles. Relações entre fonemas e grafemas, relações entre versões orais e escritas de um texto e relações entre gêneros orais e gêneros escritos.
Na interação, apareceram os significados de conversa, interação, comunicação. Então, quando se está em jogo o ensino da língua portuguesa, o termo oralidade tem alguns sentidos e todos eles importam e impactam o ensino da língua materna. Inicialmente, oralidade remete à própria modalidade oral da língua que as crianças já dominam quando chegam aos anos iniciais, sobretudo se considerar os gêneros do campo da vida cotidiana. Então, é exatamente isso que a gente percebe quando os nossos alunos chegam nas nossas escolas, né? E são muito falantes, muito articulados para relatar, para perguntar, para discutir, para se defender, para argumentar, né? Eles são proficientes. A oralidade também remete à oralização de gêneros que, embora apareçam registrados nas mídias escritas, têm circulação predominantemente oral. Encaixam-se aqui os gêneros da tradição oral, as parlendas, as quadrinhas, as cantigas, os trava-línguas. Mas também gêneros do campo artístico-literário, como os poemas, os causos e as piadas. Então, por meio dessa análise das atividades, pretende-se demonstrar que durante o processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa, os alunos, ao refletirem sobre os diferentes aspectos implicados nessa relação entre oral e escrito, eles constroem, sim, conhecimentos sobre os sistemas de escrita, eles ampliam sua compreensão leitora e aprimoram sua produção escrita. A oralidade também está pressuposta como mídia naqueles gêneros orais propriamente ditos, dos diferentes campos, como nas entrevistas, nas palestras, nos seminários, nos comentários, etc. Por fim, mas não menos importante, a oralidade é uma das práticas de linguagem que, ao lado da leitura, da escuta, da escrita e da análise linguística e semiótica, organizam a proposta para o ensino-aprendizagem de língua portuguesa no currículo paulista. Então, retomando o que nós já dissemos, quando os nossos alunos eles entram na escola, eles são proficientes nessa oralidade. Mas aqui vale ressaltar que ao longo dos anos iniciais, os alunos são convidados a olhar de fora para essa modalidade da língua, de modo a compreender como ela se relaciona com a linguagem escrita e também para constituir conhecimentos sobre os gêneros orais mais complexos. Como a gente disse aqui, as entrevistas, as palestras, os seminários, os comentários, exposição oral, debates. E todos esses gêneros orais mais complexos, eles têm o seu lugar de aprendizagem justamente dentro da escola, né? Então, a gente não pode perder de vista isso naquela ideia de que na oralidade nossos alunos já são proficientes. Eles são, sim, quando eles chegam na escola, mas à medida que os anos vão passando, essa oralidade precisa ser aprofundada, ampliada e ensinada, para que eles realmente consigam fazer uso dela nos outros gêneros orais que vão aparecer no decorrer de suas vidas. E agora, professores, nós chegamos a um momento fundamental da formação, onde os professores serão convidados a analisar as sequências didáticas do 1º ao 5º ano. Lembram-se que naquele dia da formação de 1 de setembro, nós só passamos por essas sequências sem analisarmos com mais profundidade cada uma delas. Porém, nesse momento, é importantíssimo que você realize essa análise com os seus professores. Para isso, eu penso que vocês poderão usar o mesmo movimento que nós utilizamos com vocês, PCs e professores facilitadores, solicitando que estudassem, fizessem um breve estudo das sequências antes de virem para esta formação. Estão lembrados que na mensagem nós pedimos para vocês estudarem, fazerem um breve estudo? Então, é interessante que vocês também peçam para os seus professores realizarem um breve estudo com antecedência para que no dia da formação, lá no dia 14 de setembro, eles também consigam aprofundar um pouco mais essa análise e qualificar o trabalho da análise. Então, vejam bem,
foram estabelecidas as aulas para essas análises. Então, nós temos aqui relacionados para o primeiro ano a aula 4, para o segundo a aula 4, para o terceiro a aula 6, quarto ano a aula 4, quinto ano as aulas 8 e 9. Sugira aos professores do primeiro, segundo e terceiro que leiam e analisem as atividades das sequências do primeiro, segundo e terceiro. E que os professores do quarto e quinto anos leiam e analisem as sequências do quarto e quinto anos. A ideia é que analisem e respondam as questões, também interagindo com vocês, PCs e professores facilitadores. Tá certo? Então, vamos às atividades. A atividade do primeiro ano, da aula 4, está aqui nesse slide. Então, é aquela atividade onde aparece uma quadrinha, a casinha da vovó amarradinha de cipó, e o café está demorando, com certeza não tem pó. A atividade está orientando para que o aluno leia com a ajuda do professor esta quadrinha, e depois o professor vai ditar algumas palavras dessa quadrinha e os alunos terão que circular estas palavras. Então, a ideia é que vocês peçam para os seus professores olharem para essa atividade e responderem as questões do próximo slide. Vamos lá? Muito bem, aqui estão as perguntas que vocês irão disponibilizar para seus professores. Porém, atenção, especialmente nessa interação, o professor facilitador fará sua participação junto com os professores através das respostas, informando, trocando, compartilhando boas práticas, relatando suas experiências, inclusive para o ensino remoto, de forma que possa apoiar os encaminhamentos do PC e fortalecer a formação. A participação dos professores facilitadores é de muita importância nesse momento. As perguntas são estas. Quais boas perguntas o professor pode lançar aos alunos a partir das palavras circuladas? Quais outras intervenções podem ser realizadas pelo professor para potencializar esta atividade? Como ajustar essa atividade para o trabalho remoto? Neste momento, vocês também disponibilizarão de 2 a 3 minutos para que os professores e o professor facilitador interajam com vocês. Para a sistematização, vocês deverão se valer das respostas dos professores e dos professores facilitadores, trazendo as partes mais significativas da interação de acordo com aquilo que se pretende destacar. Aqui, iniciamos com 2 apontamentos bem importantes para fortalecer a temática, que diz respeito à intencionalidade de usar a quadrinha nesta atividade. Então, a razão para isso é realizar o trabalho com a pauta sonora e gráfica, uma vez que a quadrinha possibilita a memorização. As crianças gostam de brincar, é um jogo de linguagem lúdico. Outra questão importante que nós também precisamos destacar com os professores é o objetivo da atividade, né? Então, neste momento, o que o professor quer é saber como os alunos estão pensando em relação ao sistema de escrita e, a partir desta atividade, possibilitar esta análise. E aí, quais boas perguntas o professor pode lançar aos alunos a partir das palavras circuladas? Sempre pedir ao aluno para justificar a palavra circulada, mesmo que esteja correta. Por exemplo, por que você acha que aqui está escrito café? Sei lá, quando de repente o professor ditou cipó e ele circulou café. Então, realizar esses questionamentos. Nesse momento, nós gostaríamos que vocês trouxessem respostas das interações realizadas na sua escola para fortalecer essa sistematização. Aqui nós trouxemos alguns exemplos apenas. Vamos seguir? Quais outras intervenções podem ser realizadas pelo professor para potencializar essa atividade?
registrar na lousa algumas palavras circuladas para tematizar com os alunos a forma de escrevê-las, utilizando o mesmo movimento da escrita coletiva. E também recortar os versos da quadrinha, apresentar aos alunos os versos embaralhados e solicitar para que eles organizem-o corretamente. Uma outra atividade de leitura interessante. Como ajustar essa atividade para o trabalho remoto? E aí nós destacamos algumas ferramentas, porque de fato, para essas atividades, onde exige essa linguagem oral, as ferramentas, elas obrigatoriamente precisam permitir essa interação ao vivo, né? O professor precisa ouvir a voz do aluno e o aluno precisa ouvir a voz do professor. Então, para isso, nós destacamos aqui algumas ferramentas. Videochamada pelo WhatsApp, o Meet, o Zoom, o Teams, o próprio centro de mídias, porque foi comentado no dia da formação que a partir de outubro o centro de mídias também vai trabalhar com essas sequências do Aprender Sempre 3 e que haverá essa novidade dessa interação dos alunos com o professor pelo chat. Então, aqui nós trouxemos alguns exemplos que vocês vão aprofundar e ampliar de acordo com as respostas que vocês obtiverem dos seus professores facilitadores nas suas escolas. Ok? Para o segundo ano, a aula 4 traz a produção de um bilhete a partir da escrita coletiva de ditado ao professor. Vale destacar a função comunicativa que está posta nesta atividade, onde os alunos deverão realmente enviar o bilhete para um familiar. Então, isso traz um sentido diferente para os alunos. Antes do ditado, os alunos irão ler, com a ajuda do professor, 3 bilhetes. Ler e fazer algumas análises. Isso servirá de repertório para que eles possam trabalhar o gênero proposto, que é o bilhete. Aqui estão, então, os bilhetes de modelo. Carolina, fui até a padaria comprar leite e pão, volto logo, papai. 15/1/2020. Queridos vizinhos, se precisarem de algo do supermercado, podem contar comigo. Fiquem seguros em casa. Elizabeth, apartamento 56, 17/3/2020. E depois, 5/5/2019, professora Cláudia. Ontem o Guilherme não foi para a escola porque teve febre. O livro de histórias que ele pegou emprestado na biblioteca está na mochila. Atenciosamente, mamãe Luísa. Então, esses são os 3 bilhetes que os alunos irão ler com a ajuda dos professores. E nesse slide, a solicitação da produção do bilhete propriamente dita. Então, são essas 3 folhinhas que os professores irão analisar e responder as questões a seguir. Aqui nós temos as questões, ela difere um pouquinho, só a primeira questão difere um pouco da atividade do primeiro ano. Então, a questão é a seguinte: quais intervenções podem ser realizadas pelo professor no decorrer do ditado dos alunos? Quais outras intervenções podem ser realizadas pelo professor para potencializar a atividade e como ajustar essa atividade para o trabalho remoto? Lembrando novamente a importância da participação nas respostas do professor facilitador nesta interação. E aqui nessa sistematização é importante marcar com os professores que nessa atividade a relação entre a oralidade e a escrita ganha destaque, uma vez que os estudantes eles terão que controlar a velocidade em que ditam, a fim de que o professor consiga fazer o registro. À medida que as crianças vão percebendo nesta atividade a direção da escrita e a relação entre o que eles ditam e o que está escrito. O professor também precisa a todo momento estar lendo e relendo a produção ditada dos alunos para que eles percebam que o que eles disseram foi registrado tal e qual eles falaram. Eles também, nesta atividade, vão perceber e identificar modos de dizer próprios da oralidade
que na verdade precisarão ser modificados quando são passados para a modalidade escrita. Então, eles vão começar a aprender como resolver essas situações, mesmo ali naquela condição onde o professor é o escriba. Aqui nós trouxemos também essas duas primeiras questões para que vocês leiam e sistematizem junto com os professores, porque são questões importantes para pensar, que é a intencionalidade de usar o bilhete nesta atividade, né? E aí a gente traz a função comunicativa, que a gente já falou anteriormente, uma vez que esse bilhete vai realmente fazer sentido para o trabalho com essas crianças. E o objetivo dessa atividade, qual que é? Conhecer a estrutura do gênero bilhete. Neste momento, o professor está aproximando as crianças da estrutura desse gênero. Quais intervenções podem ser realizadas pelo professor no decorrer do ditado dos alunos? Então, questionar com a turma quais as melhores formas para transformar o que eles estão dizendo oralmente em linguagem escrita, é uma boa intervenção, e chamar a atenção dos alunos para o contexto de produção. Quem escreve, para quem escreve, além da importância de colocar a data nesse bilhete. Então, são todas essas questões que é interessante que seja sistematizada para que os professores possam observar todas essas questões. E por fim, quais outras intervenções podem ser realizadas pelo professor para potencializar essa atividade? Então, solicitar aos alunos que produzam individualmente outro bilhete. Seria uma boa intervenção para potencializar, né? Porque aí também o professor vai ter condições de saber até que ponto conseguiu aproximar esses alunos desse gênero bilhete. Como ajustar essa atividade para o trabalho remoto? E aí nós destacamos essas ferramentas novamente, que é a videochamada pelo WhatsApp, o Meet, o Zoom, o Teams e o centro de mídias, conforme foi dito anteriormente. Eu vou destacar aqui mais uma vez que é importante que vocês incluam nessa sistematização as respostas vindas da interação com os seus professores, para que tudo isso faça mais sentido, tá certo? Muito obrigada, então. Agora a Roberta dará continuidade à formação. Até mais. Olá, pessoal, tudo bem? Sou PCNP Roberta e darei continuidade a essa formação. Mas antes, gostaria de lembrá-los que não se esqueçam de preencher o formulário sobre essa formação. O link está abaixo da descrição do vídeo. O objetivo do mesmo é qualificar o trabalho e também compreender sua abrangência. Solicitamos que seja preenchido 1 por escola, ok? Bom, como podemos perceber até o momento, o professor coordenador, juntamente com o professor facilitador, tem um importante papel na disseminação do Programa de Recuperação e Aprofundamento, nas ATPCs. Assim como apresentado pela Elaine Joia, os dois serão parceiros, cabendo ao PC a responsabilidade da formação e ao professor facilitador apoiar e dar suporte nas interações entre os pares, sugerindo, quando necessário, possibilidades para que o trabalho aconteça, de acordo com a realidade de cada unidade escolar, pois estamos sendo formados pela equipe da EFAP. Assim, conseguimos ter dimensão e abrangência desse programa. O processo e todas as etapas da estrutura do trabalho formativo é muito importante, mas ressalto e retomo a fala da Elaine Sanches. O estudo das sequências de atividades será crucial no desenvolvimento das habilidades essenciais dos alunos, pois os professores precisam compreender a intencionalidade, bem como os objetivos das atividades previstas nas sequências. Agora, analisaremos as atividades do 3º, 4º e 5º anos. Bora lá? Para o 3º ano, a atividade escolhida para o estudo está na aula 6, para ler depressa. Tem como habilidade EF03-LP01, grafar corretamente palavras com correspondências regulares contextuais, C e o QU. O que vamos aprender? Nessa aula teremos o desafio de falar muito rápido um trava-língua, sem tropeçar nas palavras e discutir forma de escrever algumas palavras.
Você já aprendeu o que é trava-língua e entendeu que a graça da brincadeira é ler com pressa, bem depressa, não é verdade? Vamos aprender mais um trava-língua? E aqui eles colocaram um trava-língua da tradição popular. O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Bom, é um grande desafio para os alunos, principalmente por ter aí esse jogo de palavras. Vamos para o próximo slide? Na sequência da atividade, é possível observar que ela requer análise e reflexão sobre os aspectos da grafia das palavras do trava-língua. A atividade em questão está ligada à regularidade ortográfica contextual, ou seja, a grafia ela é definida pela localização do som dentro da palavra. Por isso é contextual, pois indica a letra ou dígrafo que deve ser empregado. Um exemplo desse tipo de regularidade contextual é o uso de M antes de P e B, ou até mesmo o uso de RR para grafar o som do R forte. A atividade envolve o uso da letra C e do dígrafo QU para grafar o som de K. Pensando no formato da formação que deve ocorrer conforme cronograma da SEDUC-FAP, trouxemos como sugestão a inserção desse slide a cada análise de atividade por ano, para assim auxiliar na condução da TPC com todos os professores. Essas perguntas permitirão uma análise e reflexão sobre o estudo realizado. Eles terão 2 minutos para discutirem entre os pares e socializarem as suas considerações. Vamos para as perguntas. Quais outras intervenções podem ser realizadas pelo professor para potencializar essa atividade? E como ajustar essa atividade para o trabalho remoto? Para auxiliá-los na socialização, julgamos necessário inserir esse slide de sistematização a cada análise de atividade por ano. Antes de abrir para as 2 perguntas lançadas aos professores no slide anterior, trouxemos 2 tópicos importantes com o intuito de favorecer a percepção do que a sequência propõe, trazendo qual a intencionalidade de utilizar determinado gênero e o objetivo da atividade. Dessa forma, nós estamos buscando evidenciar a relação entre a oralidade e a escrita que está em jogo nas atividades. Bom, pensando aqui no 3º ano, então qual é a intencionalidade de utilizar o trava-línguas nessa atividade? Como pudemos perceber, o foco está na análise da regularidade ortográfica contextual. A atividade em questão ela envolve o uso da letra C e do dígrafo QU para grafar o som, ou seja, o fonema K. E qual o objetivo dessa atividade? É auxiliar os estudantes na compreensão do emprego correto, na representação do fonema K e que, dependendo da vogal que acompanha esse som, uma letra ou um dígrafo será empregado. Ou seja, diante das vogais A e O, usa-se C, e diante das vogais E e I, emprega-se o QU. Isso, na verdade, só vai ficar explícito quando o aluno realmente perceber, fazer a reflexão das palavras que tem no trava-língua. Por isso que essa atividade é reflexiva, pois ele vai precisar notar na atividade o que elas têm em comum, certo? Então, o professor ele precisa ficar atento a esses aspectos, ok? Sugerimos que antes de socializar essa sistematização, é interessante coletar dos professores primeiramente o que eles discutiram e assim fechar a discussão com os tópicos aqui abordados no slide. Tudo bem? Bom, pensando então em quais outras intervenções podem ser realizadas pelo professor para potencializar essa atividade, as intervenções do professor devem buscar promover a reflexão e não a transmissão da regularidade, ou seja, o encaminhamento das atividades deve garantir que os estudantes observem as palavras escritas, analisem-nas, busquem semelhanças e diferenças
e descubram por que um grafema ou outro foi empregado. É fundamental que uma orientação indutiva seja adotada, a fim de que os estudantes sejam capazes de elaborar a regularidade. Por isso, as intervenções do professor devem problematizar as escritas, oferecer novos exemplos, apresentar diferentes maneiras de escrever a mesma palavra, de modo a auxiliar os estudantes a observar e compreender a regularidade em questão. Então, nós precisamos entender que, pensando no terceiro ano, a questão da ortografia é o que está em jogo. E lembrando que a ortografia ela é uma convenção social. Ela foi criada para facilitar a comunicação escrita. Ou seja, nós temos uma forma comum de se escrever cada palavra. E o aluno, dentro dessa atividade, tem a possibilidade e a oportunidade de perceber isso. Então, nós não vamos determinar uma regra, é ele que vai perceber o que está em jogo nas atividades, certo? E claro, o professor ele precisa fazer essas intervenções com a intenção de fazer o aluno perceber isso. Como ajustar essa atividade para o trabalho remoto? Bom, a partir do momento que a gente percebe que a atividade envolve a interação dos mesmos, é interessante, então, disponibilizar videochamadas pelo WhatsApp, Meet, o Zoom ou até mesmo pelo Teams. E lembrando que também eles terão como ferramenta o Centro de Mídias, como a Elaine Sanches já mencionou anteriormente. Tudo bem? Já no quarto ano, a atividade escolhida está na aula 4. Roda de jornal, compartilhamento de impressões, informações sobre os textos lidos e tem como habilidades EF 04LP14, identificar em notícias, cartas de leitor, comentários, posts, entre outros textos do campo da vida pública, fatos, participantes, local e momento, tempo da ocorrência do fato ou assunto comentado. E a outra habilidade EF 04LP15A. Ler e compreender notícias, cartas de leitor, comentários, posts, entre outros textos do campo da vida pública. A atividade em questão, ela tem o objetivo de compartilhar com os colegas da sala uma notícia que foi escolhida na aula anterior. O objetivo é compartilhar a leitura e as impressões sobre esses textos, ampliando, trazendo em uma roda de leitores o assunto, debatendo o que foi lido, ampliando os conhecimentos acerca do tema, entre outros objetivos. Ok? Bom, e assim como a gente tem feito esse movimento desde o primeiro ano, trazemos a seguir a atividade com 2 perguntas em cima dessa sequência, dessa atividade especificamente falando, sobre as intervenções que os professores podem realizar para potencializar essa atividade e como eles podem ajustar essa atividade para o trabalho remoto. Assim como os outros anos, eles terão 2 minutos para responder e interagir com vocês no momento da formação. E assim, trazemos esse slide com a sistematização das ideias do quarto ano, sempre retomando a intencionalidade e o objetivo da atividade, fazendo com que a gente deixe bem claro a relação entre a oralidade e a escrita, que é o foco dessa sequência, certo? Pensando no quarto ano e na atividade de compartilhamento dessa notícia lida, qual a intencionalidade de utilizar o texto jornalístico? Através desse gênero, é possível consolidar e ampliar a compreensão leitora dos estudantes acerca da notícia que leram. O objetivo dela é produção de um gênero oral, ou seja, um comentário apreciativo, pois os estudantes deverão estruturar a sua fala e retomar trechos da notícia lida para sustentar as suas opiniões. E para auxiliar na sistematização da socialização dos professores, trouxemos aqui alguns pontos. Quais as intervenções que podem ser realizadas para potencializar essa atividade?
Então, o professor facilitador é muito importante nesse momento de interação, de socialização, apoiar o PC, tirando dos professores, dos colegas de trabalho, o que eles perceberam que é possível ainda intervir no momento dessa atividade, certo? Aqui nós trouxemos algumas contribuições. As intervenções do professor devem se dar por meio de perguntas que auxiliem os estudantes a relatar o que leram, com detalhes suficientes para que todos compreendam, bem como que os levem a resgatar trechos que apoiem seus comentários. É importante que o professor aponte semelhanças e diferenças entre notícias relatadas, a fim de que ampliar o conhecimento sobre esse gênero escrito, bem como que também ajude os estudantes a construir suas apreciações, valendo-se de argumentos que encontrem respaldo nos textos escritos lidos. Então, é muito importante esse momento, porque os alunos eles precisam compreender o que foi lido. Então, o professor ele vai estar nessa mediação, fazendo com que o aluno retome esses trechos e realmente busque argumentos em cima do que ele realmente compreendeu, certo? E como ajustar essa atividade para o trabalho remoto? Da mesma forma que a gente fala de interação, é importante, claro, aqui somente citamos algumas das ferramentas, mas a escola tem aí a liberdade de escolher a que mais se ajuste, né, à sua necessidade. Colocamos aqui a videochamada pelo WhatsApp, em pequenos grupos, o Meet, o Zoom, o Teams e o centro de mídias também. Para o 5º ano, a atividade selecionada para o estudo em ATPC são as aulas 8 e 9. Vamos escrever e revisar. E tem como habilidades EF 05LP 11A. Planejar e produzir com autonomia anedotas, piadas, cartoons, contos, entre outros textos do campo artístico literário, considerando a situação comunicativa, o tema ou assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. E a outra habilidade, EF 05 LP 11B. Revisar e editar com autonomia anedotas, piadas, cartoons, contos, entre outros textos produzidos, cuidando da apresentação final do texto. A atividade em questão requer a discussão coletiva entre os colegas sobre o contexto de produção com foco no gênero piadas. O desafio está justamente em ter que registrar uma versão de uma das piadas que conheceram ao longo da sequência de atividades. Sabemos que dentro da produção de texto existem etapas, ou seja, operações que precisam ser realizadas pelo escritor. Aqui nós temos a questão do contexto de produção, onde a piada vai circular. Então, nós temos aqui a área coletiva da escola, como refeitório, corredor, o pátio. Quem vai ler, né? Então, quem vai ser o público-alvo? Os estudantes, os professores, os funcionários e etc. E qual é a finalidade? Para que outras pessoas possam apreciar e se divertir com os trabalhos elaborados. É muito interessante pensarmos nessas operações no contexto de produção, porque realmente é o que vai fazer sentido para a atividade e para o aluno. O aluno só vai ver uma aprendizagem significativa dentro desse processo quando ele sabe para quem, para quê e o como, certo? Em seguida, eles vão ter o momento da produção da piada. Inicialmente, em dupla, estabelecida pela professora, pelo professor, eles vão discutir a piada que mais gostaram, das que tiveram a oportunidade de ouvir ou assistir. Depois, eles vão registrar o título da piada que eles mais gostaram. E aí, eles vão colocar depois o título da piada que a dupla gostou. Na sequência, também escreverão o título que receberá a piada que eles escolheram para escrever. E aí sim, eles vão na produção. Agora que você já teve o contato com diferentes piadas, ou seja, né, teve todo um repertório durante a sequência, foram lidas várias piadas, escritas e contadas, chegou o momento de produzir. Então, eles vão discutir em dupla os detalhes da produção e vão registrar a piada no espaço abaixo.
Lembre-se de tudo que a professora ou o professor chamou a atenção durante a realização dessa sequência, como as características do gênero, a questão da pontuação, o tempo verbal e os pronomes. Então, aqui é bem complicado essa atividade. Quando eu falo complicado, é o sentido assim de ter um desafio. Eles vão ter que trazer para a escrita um gênero que é totalmente oral. E aí eles precisam pensar na pontuação, porque quando a gente lê uma piada, a gente percebe que existe toda a parte de fisionomia, de gestos, tom de voz, que na parte escrita vai ser um pouquinho mais difícil eles tentarem explicitar essas emoções, essa entonação. Então, eles vão ter que pensar muito bem nessa questão da pontuação, a marcação do discurso também. E na atividade 4 aqui, vai ser a revisão, que também é uma das operações quando a gente fala da produção de texto. Eles precisam revisar a produção realizada. Então, com a ajuda da dupla do seu professor, eles vão reler o texto e ver o que eles podem corrigir ou melhorar para passar a limpo. E aí sim, eles vão escrever a piada que será exposta no varal. Bom, e pensando nesses aspectos abordados na sequência, temos aqui um momento de socialização dos professores em pensar quais outras intervenções podem ser realizadas pelo professor para potencializar essa atividade e como ajustá-la para o trabalho remoto. 2 minutos, assim como todos tiveram, para eles pensarem sobre e responder e interagir com vocês, certo? Iniciando a sistematização do 5º ano, o professor coordenador ou até mesmo o professor facilitador podem abordar esses 2 tópicos, pensando, qual a intencionalidade de utilizar a piada nessa atividade e qual é o objetivo dela. Então, pensando na intencionalidade, o desafio dos estudantes está em registrar uma versão de uma das piadas que conheceram ao longo da sequência de atividades. E qual o objetivo? Verter para o escrito esse texto oral. Esse é um grande desafio, não é mesmo? Criando uma nova versão para a piada. Eles vão ter que revisar esse texto escrito, que as relações entre a oralidade e a escrita existem, empregar a pontuação de forma a representar os aspectos que tem somente na oralidade, as pausas, as emoções, a estruturação do discurso direto, como eu mencionei no slide anterior. E para fechar a socialização dos colegas na TPC, que outras intervenções podem ser realizadas pelo professor para potencializar essa atividade? Então, a intervenção do professor deve incidir, sobretudo, nesse momento de revisão, a leitura em voz alta da primeira versão do texto, que ajudará os estudantes a identificarem trechos que precisam ser aprimorados. Ele também pode sugerir 2 versões para o mesmo trecho e pedir para os estudantes que escolham a mais adequada e discutir com eles também por que aquela forma é a melhor forma de se escrever, valendo-se nesse momento dos conhecimentos linguísticos sobre a pontuação e coesão que já foram estudados no decorrer da atividade, da sequência. Como ajustar essa atividade para o trabalho remoto? Da mesma forma como os outros, nós podemos aí lançar mão de videochamadas do WhatsApp, do Meet, do Zoom, do Teams. Sempre quando houver interação, nós precisamos procurar uma ferramenta que se ajuste melhor. E assim também nós temos o centro de mídias. Nesse momento da pauta, é sugerido um tempo de 5 minutos para que os professores possam planejar em linhas gerais como deve ser a aplicação da sequência 1 dentro do contexto, pensando nos alunos presencialmente e também na possibilidade do trabalho remoto. Sabemos que existe a possibilidade e o plano de retomada das aulas presenciais concomitante com esse ensino remoto. Então, seria interessante nesse momento os professores, pensarem um pouquinho a respeito dessas atividades nesses 2 momentos. Por isso foi importante, na análise das atividades, trazermos a possibilidade desse trabalho no remoto,
certo? Mas é interessante também que os professores pensem em outras possibilidades, ferramentas que podem ser utilizadas para que essas atividades sejam aplicadas da melhor forma possível. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui nesse momento também é um aspecto muito importante e cabe lembrar que as atividades previstas dentro da sequência e pensando do 1º ao 5º ano, elas se articulam uma com as outras. Então, assim, uma está ligada à outra. Então, não podemos perder de vista que essas atividades não podem ser puladas, elas precisam ser desenvolvidas na sua sequência, porque essa sequência, ela traz uma organização que permite que ela cumpra de fato o propósito comunicativo. Então, não é à toa que nós percebemos que cada ano tem um gênero específico. Uma coisa que cabe também destacar é que todas elas trabalham muito essa questão da relação da oralidade com a escrita. Então, aqui é só um ponto importante que cabe destacar. Essa sequência precisa ser realmente respeitada da forma como ela foi construída, ok? Nesse slide em questão, a proposta é finalizar a formação da TPC. Lembrando que essa pauta formativa de língua portuguesa deverá acontecer em 50 minutos pela unidade escolar, conforme já apresentado inicialmente. Aqui a ideia é finalizar as discussões e ampliar as reflexões, pensando um pouco sobre a variação e o preconceito linguístico. Cabendo retomar que as atividades analisadas, elas têm uma relação entre a oralidade e a escrita e, portanto, convocam essa questão da discussão sobre a variação linguística e como se deve conduzir uma pedagogia dessa variação linguística, de modo a eliminar e combater o preconceito linguístico, como já indicam os documentos que normatizam o ensino da língua portuguesa, como a BNCC e o Currículo Paulista. O que seria, então, essa variação linguística? É um evento natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudanças de seus elementos, como o vocabulário, a pronúncia, a morfologia e a sintaxe. Toda variação linguística é adequada para atender às necessidades comunicativas e cognitivas do falante. Assim, quando julgamos errada determinada variedade utilizada, estamos emitindo um juízo de valor sobre o falante, agindo com preconceito linguístico. Bom, sabemos que o tempo de ATPC é curto, porém se faz necessário discutir um pouquinho sobre isso. Serei bem breve ao apresentar os 3 tipos de variações linguísticas que aparecem, ok? Nós temos a variação regional, a social e a estilística. Vamos à primeira variedade, que é regional. O que seria isso? São as diferenças entre as falas dos habitantes de diferentes regiões dos estados. Como, por exemplo, o pessoal que mora em Minas, eles têm uma fala totalmente diferente do pessoal que mora no Sul, por exemplo. Diferente também do pessoal que mora no Rio de Janeiro, ok? A variedade social está ligada ao meio ou à classe social em que esses habitantes vivem. E elas se dividem em 2 aspectos, o fonológico e o morfossintático. O fonológico acaba aparecendo quando as pessoas elas falam plantar ao invés de plantar, bom ao invés de bom. Morfossintático já está ligado à questão da combinação. Então, um exemplo bem claro sobre essa questão é quando a pessoa fala 10 real, ao invés de falar 10 reais. Eu vi ela, ao invés de falar eu a vi, ok? E, por fim, a estilística, que está ligada à mudança da língua de acordo com o grau de formalidade, podendo ser formal ou informal. Vamos lá, então, a formal. Geralmente é utilizada em palestras, congressos, seminário. Então, nós temos ali uma forma de se comportar diante daquele público. Já o informal, a gente pode citar exemplos como reuniões familiares, encontros de amigos, onde geralmente é utilizada uma linguagem coloquial, certo?
Aqui, para saber mais, eles indicam 3 referências importantíssimas nesse trabalho aí de língua portuguesa, que é da Roxane, As Relações entre a Fala e a Escrita, Mitos e Perspectivas, da Vanessa Titonelli, entrevista com o professor Arthur de Moraes, revista Práticas de Linguagem. E nós temos aqui também a Thelma Vaz, a Aprendizagem do Sistema de Escrita, Questões Teóricas e Didáticas, da revista Veros. A proposta é indicar esses materiais aos professores, pois eles falam sobre os principais aspectos discutidos ao longo dessa pauta formativa e que serve muito para retomada, estudo e aprofundamento. E não podemos perder de vista que essa pauta tem continuidade. Nós estamos iniciando esse processo formativo. Então, nesse slide, as discussões e as reflexões construídas hoje, elas serão em alguma medida continuadas nas próximas transmissões pelo Centro de Mídias que todos os professores assistirão. Uma outra coisa que é importante destacar aqui também é as relações entre a oralidade e a escrita, pois elas estarão no bojo das sequências didáticas 2, seja em relação ao sistema de escrita alfabético, cuja construção será focalizada no primeiro ano, por meio de um mural de preferências dos estudantes, seja em relação aos gêneros orais, que serão explorados como as quadrinhas no segundo ano, as regras de brincadeiras no terceiro, telenotícias no quarto e poemas no quinto ano. Além disso, a importância dos campos de atuação, a vida cotidiana, vida pública, artístico-literário e práticas de estudo e pesquisa. Para a organização das práticas de linguagem também será foco das discussões, em especial na transmissão de etapa. É importante frisar aqui também a importância dos professores participarem das próximas transmissões, contribuindo com perguntas para esclarecimento de dúvidas ou até mesmo revisitando de modo a aprimorar ainda mais a prática em sala de aula, pois o momento é muito complexo. E por fim, nós temos esse slide da avaliação da TPC. Sabemos que em todo o processo formativo se faz necessário avaliar. Precisamos refletir sobre a ação realizada, com foco no aprimoramento da mesma. Aqui nós temos algumas perguntas que elas podem ser ajustadas e nossa sugestão também, nesse caso, é fazer essa avaliação pelo formulário Google. Então, é possível vocês dispararem no momento da formação um link desse formulário e os professores preencherem. E como é gerado uma planilha em Excel, é possível fazer a compilação, dessas respostas e auxiliar na outra formação. Ok? Então, pensando aqui na proposta, quais são os aspectos que lhe ocorrem quando pensa em relações entre oralidade e escrita? O que você registrou quando essa pergunta lhe foi feita? O que você pensa sobre essa questão agora? Como essa pauta contribuiu para a sua prática docente relativamente às relações entre oralidade e escrita? Essa pergunta sobre a oralidade, ela foi iniciada lá no comecinho, na fala da Elaine Sanches, e ela volta aqui como avaliação. Depois de todos esses procedimentos, análises e reflexões, os professores vão colocar aqui suas impressões acerca desse assunto bem explorado na sequência, que é a questão da relação da oralidade com a escrita. Tudo bem? Aqui nós temos as referências utilizadas na construção dessa pauta formativa. E claro, aqui nós trouxemos um anexo, que é um vídeo, nós temos aqui o link, onde vai possibilitar a ampliação sobre as reflexões acerca dessa questão da oralidade com o professor Dr. Carlos Alberto Faraco. Então, nós colocamos aqui como mais um material a ser aí explorado pelos professores. Vocês podem disparar o link para que eles possam assistir em outro momento. Sabemos que durante a TPC, infelizmente, não temos tempo hábil para isso, porém fica aqui essa sugestão. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim
e temos um longo caminho pela frente, não é mesmo? Mas gostaríamos de deixar claro que estaremos juntos, dando o apoio necessário a vocês. O objetivo dessa formação de hoje foi aproximar e aprofundar a pauta que será desenvolvida a partir da semana que vem. Em nome do Núcleo Pedagógico, agradecemos a participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau!